Olá, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia Nossa Senhora da Abadia, Diocese de Cristalândia, aqui de Lagoa da Confusão, graça e paz, que Deus abençoe a todos nós, nesse 1º de novembro de 2023, nessa quarta-feira. Oficialmente hoje é dia de Todos os Santos, mas a igreja transfere a comemoração do dia 1º para o primeiro domingo, o próximo, que nós comemoramos o dia de Todos os Santos. E o evangelho do dia de hoje é tirado de Lucas, capítulo 13, versículos de 22 a 30. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus respondeu: Fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós, do lado de fora, começareis a bater, dizendo: Senhor, abra-nos a porta. Ele responderá: Não sei de onde sois. Então começareis a dizer: Nós comemos e bebemos diante de ti, e tu ensinastes em nossas praças. Ele, porém, lhe responderá: Não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Ali haverá choro e ranger de dentes. Quando virdes Abraão, Isaque e Jacó junto com todos os profetas no reino de Deus, e vós, porém, sendo lançado fora, virão homens do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. E assim há muitos que serão os primeiros e primeiros que serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, atentos à palavra do Senhor, nós vamos buscando na Sagrada Escritura, que é a partilha de experiências de fé de muita gente durante muito tempo, em que foi fazendo experiências de convivência com Deus e partilhando isso com as gerações seguintes. Nós aqui também nos alimentamos desses ensinamentos. Lembrando sempre que nós somos cristãos e o centro de um cristão tem que ser aquilo que Jesus ensina. A vida de Jesus é aquilo que Jesus ensina. Até porque nós acreditamos também que, como somos vocacionados à santidade, nós acreditamos também que há algo além daqui. Nós acreditamos na vida eterna. A gente acredita em extraterrestre, né? Por que a gente tem dificuldade de acreditar na eternidade, na vida eterna, no mundo de Deus? Viu? A gente acredita em toda bobagem por aí e às vezes a gente tem dificuldade de acreditar naquilo que é o fundamento da nossa fé. Jesus está caminhando em direção a Jerusalém. Esse dado é importante porque é a última viagem de Jesus. É a última viagem, o último caminho que Jesus fará. E nesse período Jesus dará uma atenção especial aos discípulos para prepará-los para enfrentar o que irão enfrentar em Jerusalém. Uma cidade que acolhe Jesus Rosana Rei, viu Jesus como Rei do Universo, e logo em seguida, poucos dias depois, grita em alto e bom tom: crucificam-o. E condena Jesus à crucificação. Depois começa a haver um encontro com o ressuscitado e daí nasce a nossa experiência de fé, a nossa religiosidade, a nossa igreja. Então Jesus vai passando, atravessando povoados e povoados de cidade, prosseguindo o caminho para Jerusalém. Jerusalém é a capital. E alguém pergunta: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? A pergunta é interessante e importante, porque a gente quer ser salvo. A gente quer ser salvo de tudo, qualquer coisa, né? A gente quer se salvar de um acidente, quer se salvar da pobreza, da fome, da miséria, do sofrimento, das separações, das derrotas, dos fracassos. A gente quer se salvar de tudo. Mas a salvação que Jesus nos oferece é a salvação da morte. A morte como sendo algo definitivo. A morte como sendo uma realidade que nos leva a nada, que nos coloca no desaparecido, do inexistente. E aí a pergunta é verdade que poucos se salvam? E aí Jesus responde, assim: olha, fazei todo esforço para entrar pela porta. Jesus responde: fazei todo esforço para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão.
Entrar pela porta estreita significa não entrar pela porta do rei, mas entrar pela porta dos servos. Havia no templo essas duas portas. A porta estreita era a porta dos pobres, dos servos. E a porta principal era das autoridades, do rei, dos sacerdotes. Viu? A porta mansa que levava à perdição. A porta estreita é de quem serve. Então, em outras palavras, Jesus está querendo dizer, olha, faça um esforço de não querer ser grande. Faça um esforço de servir. Faça um esforço de fazer o bem. Faça um esforço de construir uma história em que Deus, olhando para você, ficará feliz com a sua história e dará valor à sua história, à sua vida. Faça um esforço de não querer ser melhor do que ninguém. E depois ele começa com outra referência. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós do lado de fora começareis a bater dizendo, Senhor, abre-nos a porta. E ele responderá, não sei de onde sois. Então começarei a dizer, nós comemos e bebemos diante de ti, e tu ensinastes em nossas praças. Ele, porém, respondeu, não sei de onde sois, afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Para o Evangelho, Jesus vai ensinando que o que importa para Deus é a prática da justiça. Não é tanta a quantidade de oração, porque tem gente que reza demais, é um demônio, né? Tem gente que vive na igreja, é o capeta em pessoa, né? Vive criando discórdia, confusão, bagunça. Não significa que, não é verdade que todo mundo que frequenta a igreja são melhores do que aqueles que não frequentam. Não é verdade que todo mundo que tem uma participação na igreja são melhores do que aqueles que não têm. Não é verdade que todo mundo que está ligado ao pastoral é melhor do que quem não está ligado ao pastoral, né? Apesar que a igreja esquece da missa, a igreja esquece do evangelho, a igreja esquece de anunciar Jesus Cristo, a gente fica aí criando grupinhos e fundando movimentos e tantas outras coisas assim, que tem o seu valor, tem a sua importância, mas não são mais importantes do que a missa. Eu morei em um determinado local em que a reza do terço era mais importante que a missa. Quer dizer, há uma confusão ali, porque você rezava a missa lá para 3, 4, 5 pessoas, e ao mesmo tempo no salão paroquial tinha 30 pessoas lá ou 40 pessoas rezando o terço no mesmo horário. Não tinha nem capacidade de negociar. Vamos para a missa de meia hora, depois a gente reza o terço. Não. Viu? Então nós não abrimos mão disso. Que a gente vai aprendendo disso que há uma desorientação e há uma falta de percepção do que é importante dentro da Igreja Católica. O fato é que fechou as portas, não adianta bater. Não sei de onde sois. Quando se fala isso, significa que nós vivemos uma vida que corremos o risco, às vezes, de Deus não saber de onde nós somos. A verdade é que Deus sabe de tudo e nos acompanha o tempo todo. Deus não estava junto de Adão e Eva na hora que Adão e Eva resolveu comer o fruto proibido. Deus não estava perto na hora que Caim matou Abel. Depois que Deus aparece, depois que Deus pergunta, por que vocês estão se escondendo? Qual é o motivo da vergonha? Por isso, o fato é, quem não pratica a justiça, Deus não sabe de onde é. A prática da justiça e o preço que se faz disso é ser jogado fora. Chorar e ranger os dentes e essas coisas significa que o ser humano perdeu toda a dignidade, toda a esperança, perdeu toda a possibilidade de salvação, não é mais nada. E aí vem novamente Jesus abrindo o leque. Pois é, vocês serão jogados fora porque vocês não praticaram a justiça. Mas virão Abraão, Isaac, Jacó, gente do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, sentada à mesa de Deus, do reino de Deus, porque praticaram a justiça. Por isso, cabe a cada um de nós lembrar que o critério que nós seremos praticados e avaliados por Deus é o que nós vivemos no amor. Como nós conduzimos e vivemos uma vida do amor. Nós seremos julgados pela capacidade de amar ou não pelas outras coisas que às vezes a gente dá muita importância. Por isso que Deus abençoe a todos nós, nos dê sabedoria e paz, que ao falar com Deus, Deus saiba quem nós somos. E que a gente não corra o risco de escutar, não sei de onde sois, afastai-vos de mim, vós que praticais a injustiça. Deus falar isso para nós significa que não temos mais nada, viramos pó, viramos sal, seremos jogados ao vento. Que Deus abençoe a todos nós, um abraço e até mais.